E aqui com a gente para comentar esse e outros assuntos de política, Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. Muito boa noite, Plínio. Obrigado pela participação. Plínio, o anúncio de possíveis sanções do governo Trump contra Alexandre de Moraes pareciam talvez exageros no início, mas não são não, né? O ministro do STF pode até ser impedido de manter contas bancárias e de utilizar cartões de crédito com bandeiras com operação nos Estados Unidos. Plínio, o interesse das Big Techs é que estão determinando essa possível sanção, Plínio. Como isso afeta a soberania do Brasil? Olá, Tardan, boa noite para você, saudações a quem nos acompanha. A primeira questão, viu, Tardan, é que a diplomacia ela não para de agir mesmo quando há confronto. É que normalmente a diplomacia age com prudência, age nos bastidores e não aparece. Então, essa questão da diplomacia brasileira estar agindo, eu suponho que não seja apenas por causa dessa situação específica, mas a diplomacia também age na questão das tarifas, enfim, age em outras questões relativas de interesse do governo brasileiro, né? Inclusive questões internacionais, como Gaza, como a guerra na Ucrânia, etc. O que a colunista Mônica Bergamo diz é que a principal pressão contra Moraes não viria exatamente do Eduardo Bolsonaro, né? Que ele seria um personagem, digamos assim, secundário nessa questão, mas sim das grandes, como você disse, das grandes empresas de tecnologia, a X, do Elon Musk, a Amazon, Meta, que é dona do Facebook e do Instagram. Qual é o problema que tem com o governo brasileiro? É que o governo brasileiro está servindo o governo e a justiça brasileira, melhor dizendo, a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, está servindo como parâmetro para o mundo sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais. Então, o que eles acreditam? Se o Brasil regulamentar as redes sociais, o restante do mundo pode ir a reboque dessa decisão do país e também regulamentá-las, porque essa é uma disputa que não se dá só no Brasil, se dá na Europa, se dá na União Europeia, se dá na Inglaterra, acontece em diversos outros países que entendem, e é um entendimento correto, a meu ver, que as redes sociais têm que ser regulamentadas. Agora, as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, não interessa a elas, porque quanto mais desregulamentada, mais dinheiro elas fazem. E essa, no fim e ao cabo, a questão é essa, a elas não interessa a regulamentação, né? Agora, do meu ponto de vista, Tardan, eu acho que tanto existe essa pressão das Big Techs, como existe um certo, digamos assim, talvez não seja bem um protagonismo, mas uma influência do Eduardo Bolsonaro, pelo menos num setor do Partido Republicano. Ele não é o último biscoito do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto para negociar diretamente com o governo americano, mas certamente ele tem influência, digamos assim, num setor mais raizado do Partido Republicano, né? Então, agora a grande questão para o Brasil é o seguinte: se a diplomacia não funcionar, se não houver um apaziguamento dessa situação, o Brasil vai ter que dar uma resposta dura, né? Porque se, como você também disse aí, se cortar o cartão de crédito do Alexandre de Moraes, tiver algum tipo de sanção para ele ser proibido de entrar em território americano, ele ser proibido de ter conta em banco nos Estados Unidos. No Brasil, eles não estão atacando o Alexandre de Moraes, eles estão atacando a principal instituição da justiça brasileira. E o Brasil não vai poder deixar passar isso em branco. Então, eu acho que no próximo capítulo vai ver como vai ficar direitinho essa situação, viu, Tardan? Mas é para a gente acompanhar de perto, né, Plínio, mesmo, para ver esse desdobramento e a maneira de sanção. Acho que vai ser um caso talvez inédito, não sei, no mundo ali, de uma sanção contra um magistrado ali de outro país, né? Plínio? Isso tem que ser acompanhado, Tardan, porque, de fato, o que está acontecendo agora é que foi aberto um inquérito, e acho que o Supremo Tribunal Federal já aceitou nessa tarde, contra o Eduardo Bolsonaro, por ele estar, enfim, demandando, criticando não, né? Ele está agindo contra as instituições brasileiras no interior, que é uma questão de soberania nacional, inclusive, né? Então, é muito estranho isso, porque são os que se diziam patriotas, né? Agora, um patriota vai pedir auxílio de um governo americano para intervir dentro do Brasil, e a desculpa que eles dão é uma desculpa, vamos dizer assim, é para lá desfarrapada. O que eles dizem que a esquerda brasileira cansou de falar mal do Brasil no exterior
e agora ele não pode ir lá defender a liberdade de expressão, que não é nada disso, né? Isso é um papo furado. Agora, a esquerda brasileira fazia isso quando havia uma ditadura no país, quando havia um governo de exceção, um governo que mandava matar, matava, torturava e prendia sem nenhum tipo Deles a gente vive de uma processo. ditadura, né, Plínio? Na Oi? visão dele. É que na visão deles a gente vive uma ditadura hoje, né? É o que eles alegam. Pois é, mas nós não podemos cair nessa alegação que é completamente mentirosa, né? O Brasil é uma democracia imperfeita, como todas as democracias são imperfeitas, né? Quem é perfeito é a ditadura, né? Que eles queriam implementar no Brasil com um golpe de Estado, né? É perfeita porque ninguém pode criticar, não é? Agora, as democracias, elas são criticáveis, né? E são perfectíveis, diferentemente das ditaduras que você não pode criticar e elas impõem a mão pesada do Estado sobre o cidadão, como aconteceu em 1964.